Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Na aula de hoje, nós vamos resolver 3 exercícios relacionados à corrente elétrica. Esses exercícios são problemas do Halliday do capítulo 26. São os problemas 13, 23 e 51. O primeiro exercício, 13, diz assim: quanto tempo os elétrons levam para ir da bateria de um carro até o motor de arranque? Suponha que a corrente é de 300 amperes e que o fio de cobre que liga a bateria ao motor de arranque tem 0,85 metros de comprimento e uma seção reta de 0,21 centímetros quadrados. O número de portadores de carga por unidade de volume é 8,49 vezes 10 a 28 metros cúbico a menos 3. Para resolver esse exercício, a gente extraiu os seguintes dados. A corrente é de 300 amperes, o comprimento do fio é de 0,85 metros, a área da seção transversal é 0,1 centímetros quadrado e o número de portadores de carga é 8,49 vezes 10 a 28 metros cúbicos a menos sobre metro cúbico, né? Então, nós vamos lembrar aqui que a densidade de corrente pode ser dada por I sobre a área da seção transversal. E também que é igual ao número de portadores vezes a carga elementar do elétron vezes a velocidade dos portadores. Reescrevendo aqui quem é a velocidade como dx dt, relacionando as duas expressões para a densidade de corrente, eu obtenho que a corrente sobre a área da seção transversal é igual ao número de portadores vezes a carga elementar do elétron vezes a derivada de x com relação a t. Ok? Eu vou desconsiderar aqui a derivada e vou tratar esses elementos da derivada como pequenos pedacinhos de x e um pequeno pedacinho de t, relacionados à variação do comprimento e com relação com a variação do tempo, tá? Isolando quem é o tempo aqui, eu obtenho que a variação de tempo para que ele percorra toda a extensão do fio vai ser igual a n e ΔX A sobre I, onde o ΔX aqui vai ser o meu L. Então, eu vou determinar qual o tempo gasto para o elétron percorrer toda a extensão do fio. Substituindo os valores, percebam que nós vamos ter que substituir aqui a área, que está em centímetros quadrados para metros quadrados. Tá? Nós obtemos um valor de R igual a 808,25 segundos ou 13,5 minutos. Exercício de número 23 diz assim: quando uma diferença de potencial de 115 volts é aplicada às extremidades de um fio de 10 metros de comprimento com um raio de 0,3 milímetros, o módulo da densidade de corrente é 1,4 vezes 10 a quarta ampere por metro quadrado. Determine a resistividade do fio. Então, aqui, retirei de novo os dados do meu problema e agora eu vou lembrar que a resistividade é a relação entre o campo elétrico e a densidade de corrente. Agora, para evidenciar aqui os dados dados no problema, eu vou escrever o campo elétrico como diferença de potencial por unidade de comprimento do fio. E, substituindo o campo elétrico e isolando aqui quem é a resistividade, eu tenho que resistividade é igual à diferença de potencial dividido por densidade de corrente pelo comprimento. Substituindo os valores, eu tenho que a resistividade do meu material é 8,2 vezes 10 a menos 4 ohm metro. A última questão, de número 51, diz o seguinte: o fio C e o fio D são feitos de materiais diferentes e têm comprimento LC igual a LD, que é igual a 1 metro. A resistividade e o diâmetro do fio C são 2 vezes 10 a menos 6 ohm metro e 1 milímetro.
e a resistividade e o diâmetro do fio D são de 1 vezes 10 a menos 6 ou 1 metro e 0,5 milímetros. Os fios são unidos da forma mostrada na figura e submetidos a uma corrente de 2 A. Determine a diferença de potencial sobre o fio C e o fio D. Determine a potência dissipada pelos fios. Então, a imagem trazida pelo exercício é essa que está representada aqui. Então, eu tenho um comprimento LC de um fio mais grosso e um comprimento LD de um fio mais fino. Essa situação representa quando você emenda dois fios na sua casa que têm diâmetros diferentes, tá? Então, eu quero determinar aqui qual é a diferença de potencial no fio C entre o intervalo 1 e 2. Para isso, eu preciso calcular quem é a resistência desse fio. Calculando a resistência de um fio, tá? Eu tenho que isso é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área de seção transversal. Eu sei que a área da seção transversal do meu fio é um raio, né, um disco, de raio D sobre 2, de modo que eu substituindo aqui a fórmula da área de um disco, eu tenho que ρ vezes L dividido por πd² sobre 4. Chegando ao resultado final para resistência, independente aqui qual é a espessura do meu material, como 4ρL sobre πd². Substituindo isso na fórmula da diferença de potencial, V é igual a RI, eu obtenho que V é igual a 4 vezes I, ρL sobre πd² sobre 2. Substituindo os valores para o primeiro fio, eu tenho que a diferença de potencial entre os pontos 1 e 2 é 5,09 volts. Para o segundo fio, eu tenho que a diferença de potencial é 10,19 volts, tá? Aqui nós estamos considerando que a corrente que passa pelo fio C é a mesma corrente que passa pelo fio D, pela lei de conservação da carga, ok? Para calcular a potência dissipada em cada um dos fios, eu tenho que utilizar P é igual a V vezes I. Substituindo os valores da corrente e da diferença de potencial, eu vejo que a potência dissipada pelo fio C é igual a 10,18 watts e a potência dissipada pelo fio D é igual a 20,36 watts. Aqui nós vemos que a potência dissipada é maior quanto menor é o diâmetro do fio, ou seja, se você passar uma corrente iguais em fios de espessuras diferentes, um vai dissipar mais corrente do que o outro. E por isso que os engenheiros elétricos têm que tomar muito cuidado com a corrente que vai passar pelos fios. E ele tem que dimensionar adequadamente a espessura dos fios para o uso de cada uma. Então, num fio em que você vai ter uma alta corrente, você precisa ter uma maior área de seção transversal. Então, para um chuveiro, utilização de um chuveiro elétrico ou um forno elétrico, para passar roupa, então você vai utilizar uma corrente maior, você vai precisar de um fio com um diâmetro maior. Agora, quando você utiliza pouca corrente, como é o caso das lâmpadas, né, você pode usar um fio de espessura menor. Ok? Essa foi a nossa aula de exercício e até a próxima.